Você já sentiu um arrepio ao ouvir a palavra Apocalipse? Imagens de desastres, caos e destruição provavelmente vêm à mente. Mas e se eu te dissesse que a mensagem central do livro do Apocalipse não é sobre medo, mas sobre esperança? E se os sinais do fim não forem apenas sobre catástrofes, mas sobre um despertar espiritual que já está acontecendo? Hoje, vamos mergulhar nos mistérios ocultos do Apocalipse, revelando o que ninguém está dizendo sobre o livro mais enigmático da Bíblia. Prepare-se, porque o que vamos descobrir pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o futuro e o seu papel nele. Muitos interpretam o Apocalipse de forma literal, como um roteiro pré-escrito para o fim do mundo, mas essa visão perde a riqueza e a profundidade da sua mensagem. O livro, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, é uma obra de literatura apocalíptica, um gênero muito comum naquela época. Ele usa uma linguagem rica em símbolos e metáforas, não para ser um manual de desastres, mas para transmitir uma mensagem de encorajamento e vitória para os cristãos que enfrentavam uma perseguição brutal sob o Império Romano. Pense nos 4 cavaleiros, na besta, no número 666. Esses não são monstros literais, mas símbolos poderosos que representam impérios opressores, falsas ideologias e a rebelião contra o divino. A Babilônia, por exemplo, não era apenas uma cidade antiga, mas um código para Roma, o centro do poder que perseguia os primeiros seguidores de Jesus. Entender esse contexto histórico é a chave para destravar o verdadeiro significado do livro. A mensagem não era "o mundo vai acabar amanhã", mas permaneçam firmes na fé, pois apesar da opressão que vocês veem, a justiça e o bem prevalecerão no final. É uma mensagem de resistência espiritual. Agora, vamos falar sobre os famosos sinais do fim. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos. Jesus menciona esses sinais, e o Apocalipse ecoa esses temas. É fácil olhar para as notícias de hoje e ver paralelos. E sim, esses eventos são trágicos e nos chamam à reflexão. No entanto, o Apocalipse nos convida a olhar para além do caos. A verdadeira revelação, a Apocalipse, que significa revelar ou descobrir, não é sobre prever o próximo terremoto. É sobre o desvelar da verdade espiritual no meio do caos do mundo. Os sinais são como dores de parto. Indicam que algo novo está para nascer. Não é o fim de tudo, mas a transição para uma nova era, uma nova consciência. O convite é para que a gente não se paralise pelo medo, mas que nos tornemos agentes de mudança e de paz em meio às tribulações. Cada crise global, cada desafio pessoal pode ser visto como um chamado para despertarmos, para reavaliarmos nossos valores e para nos alinharmos com um propósito maior. A pergunta que o Apocalipse nos faz não é quando será o fim, mas como você está vivendo hoje, à luz da eternidade. É aqui que entramos nos mistérios ocultos que mudam tudo. Um dos conceitos mais mal compreendidos é o do arrebatamento. A imagem popular é a de pessoas desaparecendo de repente, deixando o caos para trás. Mas essa interpretação é relativamente recente na história do cristianismo. Muitos teólogos e estudiosos veem o arrebatamento de uma forma muito mais simbólica e espiritual. Ele pode representar um encontro transformador com o divino, uma elevação da consciência que nos arrebata da ignorância e do sofrimento, nos levando a um estado de união com Deus, aqui e agora. Não se trata de uma fuga do mundo, mas de uma transformação dentro do mundo. Outro mistério é a Nova Jerusalém. Não é necessariamente uma cidade literal de ouro
e joias que descerá do céu. A Nova Jerusalém é um símbolo da humanidade redimida, uma sociedade onde a justiça, a paz e o amor de Deus reinam plenamente. É a utopia divina se manifestando na Terra, a culminação do projeto de Deus para a criação. É a promessa de que no final não haverá mais choro, nem dor, nem morte. É a esperança de uma restauração completa. E como a história revela o futuro, o Apocalipse não é apenas uma profecia sobre o que está por vir. Ele é um espelho da história humana. Ao longo dos séculos, cada geração viu nos símbolos do Apocalipse um reflexo de seus próprios tempos. Durante a Reforma Protestante, a besta foi associada a poderes religiosos opressores. Em tempos de guerra, os cavaleiros pareciam cavalgar novamente. Hoje, podemos ver a marca da besta não como um chip literal, mas como um sistema de consumo desenfreado e a idolatria do materialismo que nos desumaniza e nos afasta do espiritual. O livro funciona como um padrão arquetípico. Ele nos mostra que a luta entre a tirania e a liberdade, entre a luz e a sombra, é um ciclo recorrente na história. Ao entendermos como esses padrões se repetiram no passado, menos a queda de Babilônia, a queda de Roma, menos ganhamos sabedoria para navegar os desafios do nosso presente. O futuro não está selado. A história nos ensina que as escolhas que fazemos, a coragem que demonstramos e a fé que mantemos podem mudar o curso dos acontecimentos. Somos co-criadores do futuro, não meros espectadores de um roteiro apocalíptico. Então, o que o livro do Apocalipse realmente nos ensina sobre o amanhã? A lição mais profunda não está nos detalhes das profecias, mas na sua mensagem central e atemporal. Primeiro, ele nos ensina que a esperança é a nossa maior força. Mesmo nas horas mais sombrias, quando o mal parece triunfar, há uma promessa de que a justiça e o amor de Deus terão a palavra final. A imagem final do livro não é de destruição, mas de um rio da água da vida e da árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. É uma visão de cura, renovação e paz universal. Segundo, o Apocalipse nos ensina sobre a soberania divina. Ele nos lembra que, apesar do caos aparente, há uma ordem maior e um propósito divino se desenrolando. Isso não significa que devemos ser passivos, mas que podemos agir com confiança, sabendo que não estamos sozinhos e que nossos esforços por um mundo melhor fazem parte de um plano cósmico. E, finalmente, ele nos ensina sobre a nossa responsabilidade. Somos chamados a ser vencedores, não através da força ou da violência, mas através da perseverança na fé, da prática do amor e da busca pela justiça. O amanhã não é algo que simplesmente acontece conosco, é algo que ajudamos a construir com nossas escolhas diárias. Em resumo, o Apocalipse não é um livro para nos aterrorizar, mas para nos despertar. Ele nos convida a decifrar os símbolos, não para prever o futuro, mas para transformar o presente. A verdadeira mensagem é um chamado à coragem espiritual, à resistência contra a injustiça e a uma esperança inabalável na vitória final do bem. É um mapa não para o fim do mundo, mas para o nascimento de uma nova humanidade, começando dentro de cada um de nós. Obrigado por me acompanhar nesta jornada profunda de descoberta. Se esta mensagem ressoou com você e abriu sua mente para uma nova perspectiva, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas explorações. Gostaríamos muito de ouvir sua opinião nos comentários. Qual símbolo do Apocalipse você acha mais intrigante? Até a próxima!